Glória a Deus. Obrigado, pastor Marcos. Muito alegre, encantado com essa festa abençoada de 10 anos. Nós nos sentimos parte disso. Nosso coração realmente está jubiloso, está alegre. Estamos aqui com vocês, não somente desde ontem com a ordenação dos nossos queridos Maécia, Cléo, Márcio e Keila, mas nós oramos sempre por vocês, né? Sempre lembramos com a alegria de vocês em nossas orações, todos vocês. E assim, falar de nós irmos para a França, pastor Marcos, realmente é algo que nossa liderança, junto conosco, temos orado. Temos que alcançar lugares que não são alcançados. A França tem atentados terroristas, tem só 2% de cristãos, alguns dizem 1%, então é um local pouco alcançado pelo Evangelho. E para que vocês saibam, né, nós já temos um missionário em Garanhuns. Esse missionário, ele tinha um chamado para outra nação. Ele nos procurou dizendo o seguinte, que ele tinha um chamado para Vancouver, no Canadá. E aí esses dias ele mudou o local de Vancouver, no Canadá. Ele não vai mais para Vancouver e ele vai conosco para a França. É mais um incentivo para que os pais vão conosco, vão para o discipulado lá. É o Abner, que tem esse chamado. Agora ele não vai mais para Vancouver, ele vai para a França como missionário em nossa equipe, tá? Orem pelo Abner, nosso missionário aí, tá certo, queridos? Ele disse, então a manhinha vai chorar e ela vai também aí para o discipulado e me ver lá. Então, está tudo resolvido. Muito bem. Queridos, eu queria ler um texto com vocês, que se encontra no Salmo, nesse tempo festivo de 10 anos, Salmo 127. Né? A pastora Cristiane, ela leu o Salmo 126. Eu quero ler o vizinho dele, vai ser rápido. Vocês estão aqui há bastante tempo muito abençoado, vocês são uma igreja muito abençoada, mas vamos ser breves. Salmo 127 é uma sequência de salmos que os judeus usavam para celebrar grandes festas. As grandes celebrações dos judeus, eles liam os salmos dos degraus. Vai do 120, tá certo, até o 134. São 14 salmos festivos que serviam ou para lamentar ou para celebrar, mas eles usavam os salmos de caminhada, salmos de romagem, tá certo? Então esse salmo 127 é um salmo muito apropriado para esse momento, que ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repouso à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Essa é uma versão, mas há outras versões que dizem a mesma coisa de uma maneira mais clarificadora. Salmo 127 não é dos filhos de Asaf, de Coré, não é um salmo de Asaf e não é um salmo de Davi. Salmo 127 é um salmo escrito por Salomão. E é interessante que quem escreveu o Salmo 127 foi o filho de Davi. Quem escreveu esse salmo não foi um homem que precisava de uma cidade grande, não foi um homem que precisava de um palácio grande, não foi um homem que precisava conquistar poderes e fama e riqueza, não foi um homem que precisava conquistar influência, reconhecimento, bajulação, sabedoria, influência. Não era alguém desprezado, não era alguém que tinha ausência
Não era alguém tipo assim, como é que diz? Que estava no Nordeste, fala no Caritó, né? Era o oposto de tudo isso. Ele tinha 1000 mulheres. Não estava abandonado pelas mulheres. Tudo que você imaginar no livro de Eclesiastes, esse homem tinha em abundância. Mas no contexto bíblico você percebe que Salomão não era um homem realizado. Porque a riqueza, o excesso de riqueza, o excesso de mulheres, de prazeres, o excesso de bajulação, o excesso de luxo, não traz satisfação, quando não se está plenamente no centro da vontade de Deus. E apesar desse homem Salomão ter construído uma grande igreja, um grande prédio, apesar desse homem Salomão ser filho de um homem segundo o coração de Deus, apesar desse homem na sua juventude ter ouvido a voz de Deus, apesar desse homem na sua juventude ter tido dito: Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero bens, eu quero sabedoria, e Deus lhe deu. Houve um momento em que ele deixou que a riqueza, que o excesso de luxo e esplendor, o assédio das massas e, acima de tudo, as muitas mulheres, as esposas, mas não somente as esposas, os deuses das esposas, lhe corrompessem o coração. Então Salomão teve o coração dividido. Apesar de ter todo esse esplendor, ele abandonou a adoração genuína ao único Deus. E apesar de nos dias de Salomão, diz a Bíblia, havia paz em Israel, não havia guerra com os países vizinhos. A rainha de Sabá foi levando presentes e lhe tributou honra e homenagens. Os povos vinham, traziam presentes. Salomão tem só uma coisa. Salomão fez tudo. Salomão tinha, tanto que quando queriam elogiar uma mulher, diziam: você parece as éguas de Faraó. Porque as éguas de Faraó eram tão enfeitadas, eram tão bonitas, tão bem tratadas, tinha tanto ouro, tanta prata, tanto brinco nas orelhas de égua, o cabelo, o pelo era tão escovado. Elas vinham do Egito com pedigree. As éguas de Salomão, elas tinham cabeleireiras particulares, peluqueiras, né? Pelo, alguma coisa lá, eram escovadas. Então, assim, uma mulher ser comparada a uma égua de Faraó, tanto fala a Bíblia isso, era um elogio, porque elas eram super bem cuidadas. Mas para que tudo isso? Salomão teve admiradores, preste atenção. Salomão teve admiradores, Salomão teve seguidores, Salomão teve muitos amigos, Salomão teve muitos bajuladores, Salomão teve muitas alianças com Irão, rei de Tiro, alianças com reis vizinhos, tratados de paz, acordos de paz, teve um território grande. Salomão fez tudo. Uma coisa que você percebe que Salomão não fez como seu pai tinha feito. Davi, ele tinha 37 valentes. Davi, você percebe que na hora que Davi matou um gigante, mas diz a Bíblia que Davi tinha um primo, da cidade de Davi tinha vários gigantes, e na hora que a coisa engrossou, tentaram matar o Davi outras vezes, e sabe que naquela cidade de Gate, na Bíblia vai aparecer pelo menos mais 6 gigantes, e os valentes de Davi, seu sobrinho, seus irmãos, seus amigos, mataram vários gigantes.
Na hora que Davi desejou uma caneca de água, teve gente que saiu desesperado, correndo, atravessou o acampamento dos filisteus e trouxe água para Davi. Davi tinha amigos, Davi tinha aliados, Davi tinha discípulos. Salomão fez muita coisa, mas Salomão não fez discípulos. Salomão não fez discípulos. E até os filhos, o único filho dele, quando assumiu o reino, 3 semanas depois, dividiu o reino. Entende, queridos? Não quero falar mal do Salomão, mas o Salomão está mostrando aqui o que não é a nossa realidade. Estou dizendo isso porque esta casa, chamada CCA, glória a Deus, Salomão está mostrando aqui o lado bom da coisa. Ele está dizendo: eu construí um grande palácio em Jerusalém. Salomão construiu um mega palácio, que depois da sua morte, 200 anos depois, foi destruído. Foi destruído pela Babilônia. Ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Ele mesmo construiu uma casa, mas ele chegou à conclusão de que quem construiu aquela casa foi ele. Quem construiu aquela grande casa foi Salomão, e agora ele estava cansado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como guardar uma cidade? Como proteger uma cidade? Não é o exército, não é o prefeito, não é o governador. Quem guarda, quem protege uma cidade é o Senhor. Lá no Salmo 121 diz: eis que não dorme e nem toscaneja, não dormita o guarda de Israel. O Senhor é a tua entrada, é a nossa saída, é aquele quem protege, quem vigia, é o Senhor quem guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos, naquele tempo, toda a cidade tinha os guardas sobre os muros, mas o guarda que ficava sobre o muro, eles tinham aquele instrumento, tinha que dar o alarme. Quando vinha de longe o exército inimigo, eles tinham que tocar a corneta e dar o alarme. Se o guarda dorme, mas é o Senhor quem guarda a cidade. Mas Salomão disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Salomão falava isso como alguém cansado, que estava guardando uma nação e tinha edificado um templo. Mas eu quero glorificar a Deus nesses 10 anos do CCA. O pastor Marcos não está cansado, a pastora Cristiane não está cansada, porque não são eles que estão edificando essa casa pela força do braço. Glória a Deus por isso. É o Senhor que está edificando uma casa nesse lugar, junto com eles, para eles, junto com eles, junto com vocês. Não é o trabalho de 2 pessoas, não é o trabalho deles, do Márcio, da Keila, da Messia, da Cleo somente. É o trabalho de uma família. É o trabalho de uma família. Aqui está uma família que trabalha. O CCA, queridos, é uma família. E como família, vocês estão edificando uma casa espiritual para Deus. Uma casa que não está totalmente pronta, porque quanto mais filhos, mais quartos, né? Uma grande casa aumenta quartos, aumenta cômodos, aumenta espaço. Glória a Deus. Quanto mais filhos, mais a casa cresce. É o Senhor quem edifica uma casa espiritual nesse lugar. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repouso à tarde, comer o pão de dores. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salomão falava como alguém que estava cansado, mas nós não estamos cansados, porque o nosso trabalho
não é o trabalho de quem edifica pela força do braço. Esta casa, pastor Marcos, ela está nos primeiros andares. Deus estabeleceu um alicerce firme, baseado no que vocês têm feito. Adoração, Cristo, paixão, compaixão. Essas bases são bases sólidas. Essas bases, elas sustentam a estrutura que está sendo colocada sobre os ombros de vocês, que é cuidar de muitos filhos. A Bíblia diz que há um homem que semeou uma boa semente no campo e regou aquela semente, mesmo enquanto ele dorme, o próprio Senhor dá o crescimento. Nós estamos indo para a França, e eu tenho tentado fazer alguns contatos com pastores, com igrejas na França, tanto igrejas nativas da França, franceses puros, claro, todo francês nasceu lá é puro, né? Mas com brasileiros que estão lá como missionários. E eu vi o caso de uma igreja que tem 85 anos. Imagina, 85 anos. E eles celebrando, dando glória a Deus, porque no aniversário de 85 anos, a igreja cresceu. Agora, cresceu como? Ela não tem mais 18 membros. Ela agora, pela glória de Deus, para a glória de Deus, cresceu de 18 para 25 pessoas. Imagina. Sim, uma igreja que cresceu do ano passado para cá, depois de muito esforço, muita oração, ela foi de 18 para 25 membros. Mas tem 85 anos de existência. Tem Jesus da glória. Assim, para a nossa realidade, isso é o tamanho de uma célula. Agora, não podemos dizer que isso é pouco, que isso é muito, é outra realidade, é outro contexto. Mas para a glória de Deus, em 10 anos, Deus fez o que nós estamos vendo aqui, e isso é notório, isso é agradável, isso é abençoado, isso é glorioso aos nossos olhos. Só que o Espírito Santo pode mais, quer mais, vai fazer mais. Vocês estão aqui para ser usados para mais, porque em Garanhuns não tem somente vocês. Se todos nós fôssemos para o céu, já seria uma bênção, mas tem muita gente em Garanhuns que ainda precisa de Jesus. Então nós vamos para o céu, mas não vamos sozinhos. Olhe para o seu vizinho e diga: nós vamos para o céu, mas não vamos sozinhos. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Pastor Marcos, pastora Cristiane, versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e não são apenas Adriel e Abner, né? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Há um galardão de Deus ao longo desses 10 anos. Os filhos são herança do Senhor. O maior legado que vocês podem ter e que vocês podem projetar para a posteridade são filhos igualmente reprodutivos, filhos cheios do mesmo coração, do mesmo amor e da mesma graça. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Os primeiros 10 anos dessa igreja são a mocidade de vocês. Claro que vocês vão continuar jovens por vários anos, mas considerem nesse momento da igreja, nessa mocidade que vocês estão, os filhos aqui, vocês têm muitas flechas já para serem atiradas. Vocês têm muitas flechas prontas para acertar o alvo. Muitas flechas prontas para acertar alvos poderosos. Então, há muito que celebrar. Há muito que celebrar e há muito que glorificar a Deus. Estamos aqui como um exército, não de reservistas, né?
e nem como o exército da Coreia do Norte, que estão achando que pode derrotar os Estados Unidos, que podem fazer... Eu vi uma entrevista dos jovens da Coreia do Norte, que eles acham que pode derrotar os Estados Unidos, que os Estados Unidos é um coitado imperialista que vai sofrer terrivelmente na mão deles. Falta de senso, né? Mas nós temos do nosso lado Senhor dos senhores, general dos generais, né? E nós somos como flechas, não flechas suicidas, não flechas incendiárias. Nós somos flechas que acertam o alvo, porque o Senhor que nos utiliza, Ele nunca erra o alvo. Deus nos escolheu, o Senhor escolheu cada um de nós nessa igreja, nesses primeiros 10 anos, com um propósito. Você pode, como jovem, como família, como casal, dizer: Senhor, por que eu estou aqui? Com que propósito? O que o Senhor quer fazer da minha vida e através da minha vida nesses próximos 10 anos? E esteja atento à resposta. Bem-aventurado o homem que deles enche a sua aljava. Não serão confundidos. Não serão confundidos. Os próximos 10 anos serão anos de conquista, de expansão, de vitória, de multiplicação, de consolidação e de muita graça de Deus. Não esqueçam, perguntei para o pastor Marcos outro dia, hoje ele falou no vídeo, o propósito, né, do nome dessa igreja. Não esqueçam o que o seu próprio nome diz. Eu quero terminar com isso: Centro Cristão de Adoração. Eu gosto desse símbolo, né, porque são círculos, ao mesmo tempo que parecem fechados, eles são abertos. São círculos que eles fecham em torno de um alvo. Parece aquele alvo onde você atira. Me parece a ideia de que Cristo, a adoração é o centro. Não pode haver desvio do centro, que é Cristo, que é adorar. Ao mesmo tempo que que você fecha, você também não está isolado. Você está aberto para o mundo, para dar, para fazer e também para receber. Todos estão abertos, né? Para mim me parece, quando você pensa nessa ideia de centro, centro dá a ideia de meio. Centro dá a ideia de oposição à superfície. Nós vivemos hoje no Brasil um clima de superficialidade. Tem muita gente superficial. Tem muito cristão superficial. Tem muita igreja superficial. Nós precisamos viver uma fé de centro. Eu não estou falando de esquerda, direita e centro. Tem gente que diz: eu sou centro-esquerda, centro-direita, ou centro... a política, né? Ou então, não, eu sou centroavante, eu sou centro... Seja centroavante para Cristo, né? Em nome de Jesus. Mas nós precisamos ter essa centralidade. Central quer dizer que não é periférico, não é superficial. Central quer dizer nós somos focados, nós somos centrados. Central é aquela ideia de meio. A Bíblia fala que no meio da igreja está Cristo. O Cordeiro está no meio. A cidade santa de Jerusalém, Deus está no meio dela, não será abalado. Meio, centro, é a ideia de objetividade. É a ideia de firmeza. Quando você quer equilíbrio, você não encontra equilíbrio nas pontas, nas beiradas. O equilíbrio normalmente está onde? No centro. Então, queridos, a palavra de Deus é o centro da nossa fé. É o centro da nossa adoração. É o centro da nossa prática, é o centro da nossa vida.
Foi, pastor Marcos, eu sei que foi Deus que te deu esse nome. Centro é a ideia de núcleo também. Quando nós falamos no MDA, nos corações, lá no interior está o DNA. Lá no interior está o âmago. Lá no interior, lá no centro, está o discipulado 1 a 1. Lá no interior está o coração mais íntimo. Então é a ideia de centro. Até na vida humana, lá no interior da célula humana, está o DNA, o núcleo, a vida. Não é verdade? Então que sejamos cristãos centrados. Que não sejamos cristãos periféricos. Cristãos superficiais. Quem está me entendendo? Amém? Então, glória a Deus, somos cristãos de centro. Que sejamos cristãos, que Cristo seja a nossa razão de ser e de existir. Que Cristo seja a nossa prática. Cristocêntricos. Porque hoje em dia tem muita distração, tem muita coisa religiosa, mas nós precisamos ter Cristo como nossa base. Como dizia o Paulo, eu me propus a pregar Cristo Jesus e este crucificado. E da feita que você foi chamado para viver Cristo e pregar Cristo, isso traz implicações. Na hora da adoração eu estava orando ali, até sentei um momento, e teve uma coisa que o Senhor trouxe muito forte no meu coração. Quando você diz, eu quero seguir a Jesus, e quando você às vezes nem está pensando tanto, mas quando você se envolve, e quando você vai atrás, e quando você vai para o centro, para o local onde Cristo está, ainda que você nem tenha todo o entendimento, você pode ser arrastado para compromissos e situações comprometedoras. Quer um exemplo? Um homem saiu de casa na véspera do Shabat, bem tranquilo, deve ter ido na horta dele buscar ervas para a ceia da noite, para o jantar, trabalhou o dia todo, voltou para casa à tarde, tranquilo, um homem comum. E voltando para casa, ele viu um aglomerado, uma multidão, ficou curioso e passou lá no meio. E quando passou no meio, talvez nem estava tão interessado de saber o que estava acontecendo, mas ficou curioso. E naquela hora, que passou ali pelo meio, ele foi arrastado. O nome dele era Simão, ele era da cidade de Cirene. Às vezes, só porque você passa perto, você é arrastado para levar a cruz. E aquele homem, naquele dia, passou perto, só porque ele passou perto, ele foi arrastado para levar a cruz de Jesus. Você sabia que há momentos que nós somos chamados a levar também a mesma cruz? E Simão Cirineu, naquela tarde, mas foi um privilégio, nem estava planejando, mas ele foi chamado a levar a cruz, e ele levou a cruz de Jesus também pelas ruas de Jerusalém. Mas sabe, queridos, quem leva a cruz, quem carrega a cruz, também compartilha da glória da ressurreição. Enquanto alguns são chamados a compartilhar da cruz, no domingo pela manhã, algumas mulheres foram mais cedo do que todo mundo, acordaram mais cedo e foram lá para o sepulcro ofertar, adorar. Aí eu venho para outra palavra aqui: adoração. Adoração significa sacrifício. Adoração significa não apenas cantar e dançar, tudo isso é lógico,
Mas adoração significa sacrificar. Entrega total. Queimar incenso, mas queimar também a minha vida em adoração e sacrifício diante do Senhor. Correr o risco de ser morto até. As mulheres queimaram seus perfumes caros, e elas foram de madrugada, contra a esperança. Jesus morto, não tinha mais esperança nenhuma, mas elas pegaram o seu melhor perfume, elas saíram de madrugada, enfrentando o perigo dos soldados romanos, risco de ser estupradas, risco de ser espancadas, risco de ser presas. As mulheres saíram de madrugada e foram ao sepulcro, e lá no sepulcro, com o seu perfume, para adorar o Senhor, elas foram as primeiras a desfrutar da glória da ressurreição. Não apenas testemunhas, mas também testemunhas de ver, mas testemunhas de transmitir para os amigos e discípulos de Jesus, que Ele estava vivo pelos séculos dos séculos. Queridos, nós somos chamados a viver uma vida de centro, a viver uma vida de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, e viver uma vida de adoração. Esse nome de vocês é um nome lindo e maravilhoso. Vivamos nos próximos 10 anos como centro cristão de adoração em todos os sentidos e dimensões, e que nós possamos ter essa paixão profunda por Jesus, compaixão pelos perdidos, e Deus vai colaborar conosco, fazer coisas extraordinárias. E uma última palavrinha, eu acho que eu sonhei com isso essa semana, pastor Marcos, terça-feira, que eu ia falar isso no final da palavra, e esqueci, mas uma palavrinha que vocês cantaram numa das músicas, que dizia o seguinte, lá naquela música de Abraão: sai da tua terra, ó filho meu. Isso é para alguém aqui. E eu te darei as estrelas do céu. E tem uma outra partezinha: e eu te darei a areia do mar. Deus quer levar a gente aqui para a areia do mar. Vocês estão muito tempo em cima da montanha, em cima da serra, né? Por que não ir para o mar também, né? Deus quer levar a gente para o mar. Então, comecem a pensar no mar também. Comece a pensar no mar. É tempo de expandir. Deus vai expandir. Tem poder de fogo nesse lugar, e Deus vai começar a usar vocês para expandir, em nome de Jesus. Vocês já têm as estrelas do céu, então comece a tomar posse da areia do mar também, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu queria orar por você, e vou passar depois a palavra para o pastor Marcos, pastora Cristiane. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, por essa igreja. Eu te louvo, Deus, por esse legado. Eu te louvo, Deus, pelo que o Senhor fez nesse lugar. Eu te louvo, Deus, porque diferente da história de Salomão, foi o Senhor, e é o Senhor quem continua edificando essa casa, Deus. Muito obrigado, porque é o Senhor quem edifica essa casa, e o Senhor está continuando a edificar uma casa espiritual, uma casa santa, uma casa, Senhor, com estacas, uma casa, Deus, com colunas e fundamentos bem firmes na tua palavra, na verdade. Uma casa, Deus, edificada sobre a rocha, uma casa, Deus, que não pode ser abalada pelos rios, nem pelos ventos. Oh Deus, em nome de Jesus, uma casa, Deus, que resiste a tempestades, que resiste, Senhor, a qualquer ação do vento e do tempo. Eu te louvo, Deus, porque o firme fundamento dessa casa é o Senhor. O firme fundamento dessa casa é Deus.
Oh Deus, obrigado, Senhor, porque ela está centrada na Tua palavra. O Senhor é o centro, Deus, do coração do pastor Marcos, da pastora Cristiane e de cada um, Senhor, dos líderes e dos discípulos e dos membros dessa igreja. Obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus tem a primazia. O Senhor tem o primeiro lugar nessa igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor Jesus pode, oh Deus, operar nesse lugar com liberdade de governo. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque se adora ao Senhor em espírito e em verdade nesse lugar, Deus. E isso vai continuar, Deus, pelos próximos anos. Isso vai continuar nas células. Isso vai continuar, Senhor, nas novas igrejas que eles vão fundar. Obrigado, Deus, porque essa mesma realidade é reproduzida em Caruaru, Senhor, e nas outras igrejas que eles também vão fundar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque essa igreja vai continuar cumprindo, Senhor, a sua vocação, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos, Senhor, essa igreja com unção de crescimento, multiplicação, expansão. Ó Deus, unção de finanças. Ó Deus, que as riquezas, os tesouros escondidos da areia possam vir, Senhor, para essa igreja em nome de Jesus. Que o Senhor abra o seu bom tesouro e traga recursos e condições para que ela transborde para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Continue abençoando e trazendo, Senhor, os presentes materiais e espirituais que essa igreja e essa liderança precisa, Deus, para cumprir o chamado e o propósito de Deus para o qual ela foi chamada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.